Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa atmosfera. Lá no módulo 4, a gente viu que a atmosfera ela é a camada de gases que vai envolver o nosso planeta, tá? E ela é fundamental à vida, sendo composta de uma mistura de gases, vapor de água e poeira, tá? A atmosfera, como a gente também viu lá no módulo 4, ela pode ser dividida em 5 camadas que vão ter características semelhantes: a temperatura, a altitude, a proporção de gases, entre outros fatores. Então, são divididas em exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Lá no módulo 4, a gente viu um pouco resumido de cada uma. E aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada camada da nossa atmosfera. A primeira camada que a gente vai ver é a exosfera, que é a nossa camada mais longe, tá? Ela vai ser a camada logo antes do espaço sideral, tá? E ela tem início cerca de 500 quilômetros acima do nível do mar e não tem limite superior definido. Ela vai ser formada quase totalmente pelos gases hélio e hidrogênio. Porém, as moléculas elas estão muito dispersas, então o ar ele é rarefeito. Além disso, nessa camada, a ação da gravidade da Terra é muito reduzida. A temperatura ela varia bastante, atingindo em torno de 1000 graus Celsius, quando há incidência de luz solar. É nessa camada que satélites artificiais de comunicação e meteorológicos vão orbitar o nosso planeta. Depois, a gente vai ter a termosfera, que vai ser a camada mais extensa e vai de 80 quilômetros até 500 quilômetros acima do nível do mar. Ela vai apresentar altas temperaturas, tá? Porque nela a energia solar é absorvida em grande quantidade. Essa camada vai incluir parte da ionosfera, que é uma região que se estende da termosfera até a mesosfera, que a gente vai ver logo a seguir, tá? A ionosfera, ela recebe esse nome porque ela vai apresentar grande quantidade de partículas eletricamente carregadas. Essa característica vai permitir que as ondas de rádio elas sejam refletidas na ionosfera e recebidas em aparelhos de rádio a longas distâncias. É na termosfera que se encontra a Estação Espacial Internacional, que está a aproximadamente 350 quilômetros de altitude. Nessa camada, a gente também tem os eventos conhecidos como aurora boreal no Polo Norte e aurora austral no Polo Sul, que são originados pelo contato dos ventos solares com o campo magnético da Terra. Depois, a gente vai ter a mesosfera, que é a camada central da atmosfera e vai de 50 km a 80 km de altitude acima do nível do mar. É a camada que apresenta a temperatura mais baixa, tá, gente? Podendo chegar a menos 90 graus Celsius, tá? Muito, muito, muito frio. Tentem pensar aqui no nosso inverno, que às vezes quando tá 10 graus Celsius, 8 graus Celsius, a gente já tá todo enrupado e com muito frio. Imagina menos 90 graus Celsius. Isso é extremamente congelante, tá? E por que essa temperatura é tão baixa na mesosfera? Porque nessa camada a gente não vai ter nem gases e nem nuvens que sejam capazes de absorver a energia solar, por isso que é tão frio lá, tá? Nessa camada vai ocorrer a destruição da maior parte dos meteoros que vão entrar na nossa atmosfera. Caso eles consigam atravessá-la e atingir as superfícies terrestres, esses corpos são chamados daí de meteoritos, tá? Depois nós vamos ter a nossa estratosfera, que é a camada que vai ter aproximadamente entre 15 quilômetros até 50 quilômetros acima do nível do mar. Na estratosfera, a gente tem pouco gás oxigênio e grande quantidade de gás ozônio, tá? Que forma a nossa camada de ozônio. Como a gente não tem nuvens nem tempestades, a estratosfera é muito estável e sem turbulência. Os aviões supersônicos e balões de medição climática, eles circulam nessa camada, tá? A camada de ozônio, então, que ela está na estratosfera, ela é extremamente importante para os seres vivos, tá? Por quê? Porque ela vai absorver grande parte dos raios ultravioleta do Sol e vai proteger os da exposição direta a essa radiação. Então, ela protege a gente da exposição aos raios ultravioleta, tá? Os raios ultravioletas, apesar de eles serem necessários para a produção de vitamina D pelo nosso organismo, em excesso eles vão estar relacionados a problemas de visão e ao desenvolvimento do câncer de pele.
Nos últimos anos, diversas pesquisas relataram diminuição da espessura da camada de ozônio, o que vai resultar em menor retenção da radiação ultravioleta. Essa diminuição ela foi associada a agentes químicos gasosos conhecidos como CFCs, clorofluorocarbonetos, tá? Que são utilizados principalmente em refrigeradores e aerosóis, tá? E por fim, a gente vai ter a nossa troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, tá? E ela vai se estender até cerca de 15 quilômetros acima do nível do mar. É na troposfera que a gente encontra a maior parte dos gases necessários para a vida na Terra e o vapor de água. À medida que a altitude aumenta, a temperatura nessa camada diminui, podendo atingir até menos 60 graus Celsius. Na troposfera vão ocorrer os fenômenos climáticos, como a formação de nuvens, chuva, neve, relâmpagos, furacões, entre outros fenômenos, tá? Os aviões comerciais que transportam cargas e passageiros, eles voam nessa camada. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes da nossa atmosfera, tá? Vocês já pararam para pensar do que é feito o ar que a gente respira? Bom, a gente chama popularmente o ar o conjunto de gases invisíveis que vão compor a nossa atmosfera terrestre. Por ser formada por vários gases diferentes, a gente considera o ar uma mistura. E os seus principais componentes são o gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, gases nobres e vapor de água. A nossa atmosfera terrestre, então, ela vai ser composta por 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de gás carbônico, vapor de água e outros gases. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada gás que compõe a nossa atmosfera. O primeiro gás que a gente vai falar é o gás nitrogênio, tá? Mesmo ele sendo o gás mais abundante na nossa atmosfera, como a gente viu, ele tem 78% de gás nitrogênio na nossa atmosfera, todo o gás nitrogênio que a gente inspira ao respirar, ele vai ser totalmente expirado, ou seja, a gente não absorve esse gás nitrogênio no nosso organismo, tá? Nos animais, a obtenção desse alimento, ela vai ocorrer por meio da ingestão de vegetais ou de outros animais. Então, quando a gente inspira o gás nitrogênio, a gente libera, depois de volta na expiração, todo o gás nitrogênio. A gente só consegue absorver ele para o nosso corpo através da alimentação. Já as plantas, elas dependem da ação de certas bactérias que vão transformar o gás nitrogênio em um composto que a gente conhece como amônia, tá? Que em pequenas quantidades ele pode ser usado pelas plantas em seus processos celulares, tá? Essas bactérias a gente chama de bactérias fixadoras de nitrogênio. No módulo anterior que a gente falou sobre o solo, a gente viu que as leguminosas, tá, são plantas que são fixadoras de nitrogênio, porque a gente tem as bactérias que se fixam nas raízes delas, tá? E lá no 7º ano a gente vai ver mais um pouco sobre as bactérias fixadoras de nitrogênio. Algumas dessas bactérias, como eu estava falando para vocês, elas vão viver associadas às raízes de algumas plantas, tá? E vão transferir a amônia produzida diretamente para elas, tá? Em outros casos, a amônia ela é disponibilizada no solo ou ela é transformada em nitrato pelas bactérias nitrificantes, antes de ser absorvida pelas raízes das plantas, tá? E depois de absorvido, esses compostos nitrogenados eles vão ser utilizados para compor outras substâncias das plantas, como por exemplo as proteínas. O nitrogênio presente nos seres vivos, ele pode retornar ao ambiente por meio da excreção de resíduos nitrogenados ou da decomposição de restos orgânicos, tá? Os compostos nitrogenados gerados durante esse processo, eles podem ser reabsorvidos pelas plantas ou transformados por bactérias desnitrificantes em gás nitrogênio novamente, tá? Então, tem todo um ciclo, tem toda uma importância desse gás nitrogênio para os seres vivos, tá? A indústria, ela também utiliza o gás nitrogênio de diferentes modos, tá? Ela utiliza para fabricar materiais de limpeza e explosivos, utiliza na conservação de alimentos e materiais hospitalários, tá? E aí, para essa função de conservação de alimentos e materiais hospitalares, é preciso que esse gás nitrogênio, ele passe do estado gasoso para o estado líquido, tá? Atingindo temperaturas muito baixas, tá? Depois, a gente tem o nosso gás oxigênio, tá? Assim como o gás nitrogênio, o gás oxigênio ele é muito importante para os seres vivos, tá? Os organismos que absorvem durante a respiração
eles vão utilizar esse gás oxigênio para obter energia, tá? Como, por exemplo, os animais, as algas e as plantas. Então, a gente chama esses organismos de organismos aeróbios, tá? Por quê? Porque eles precisam desse gás oxigênio. Uma parte dos seres vivos, ela é capaz de absorver o gás oxigênio diretamente da atmosfera por meio da respiração pulmonar, como nós, seres humanos. Outros, eles vão obter esse gás oxigênio dissolvido nas águas dos mares e rios, tá? Ou então do solo. Só que, no entanto, apenas alguns organismos, como as plantas e as algas, elas vão realizar o processo de fotossíntese e vão liberar esse gás oxigênio para a atmosfera. Os organismos fotossintetizantes, tá? Eles são a principal fonte de gás oxigênio no nosso ambiente. Por isso que é muito importante a gente preservar nossas árvores, tá? As nossas florestas e sempre que possível plantar uma árvore nova, tá? Tá sempre reflorestando. O gás oxigênio ele também vai ser muito fundamental para a combustão, tá? O que é a combustão? É a reação de queima, tá? Por quê? Porque a combustão ela depende de 3 fatores: energia de ativação, como uma faísca, por exemplo, tá? O combustível, que vai ser a substância que vai ser queimada, por exemplo, uma lenha, uma madeira, e o comburente, que vai ser sempre o gás oxigênio. Então, a gente precisa do gás oxigênio para realizar a combustão, tá? A gente tem também os gases nobres, que também são conhecidos como gases raros, que são o hélio, o neônio, o argônio, o radônio, o criptônio e o xenônio, tá? Não se preocupem com esses nomes. Lá no 9º ano, quando vocês começarem a estudar química, vocês vão estudar a tabela periódica e vão aprender sobre todos esses nomes, sobre cada elemento da tabela periódica. Esses elementos, eles são poucos reativos, tá? E eles são difíceis da gente combinar ele com outras substâncias, não podendo ser aproveitado pelos organismos vivos, tá? Esses gases, então, eles vão ser utilizados isoladamente pelos seres vivos, como, por exemplo, em balões indirigíveis, que é o gás hélio, tá? Em lâmpadas incandescentes se utiliza o gás argônio, e em lâmpadas de neon se utiliza o gás neônio. Então, além dos gases, a atmosfera ela também é composta de vapor de água, tá? Essa água ela vai vir da evaporação dos rios, dos lagos e dos oceanos, assim como da transpiração e da respiração dos seres vivos. A quantidade de água no estado gasoso na atmosfera, ela vai determinar a umidade do ar. Regiões mais secas, elas têm menos vapor de água na atmosfera do que regiões mais úmidas. Quando esse vapor ele sobe para camadas mais altas da atmosfera, nas quais a temperatura é mais baixa, entre menos 20 graus Celsius a menos 10 graus Celsius, ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido ou para o estado sólido, formando as nuvens. E por último, vamos falar do nosso gás carbônico, tá? O gás carbônico, ele também é chamado de dióxido de carbono. E ele é indispensável para os seres vivos que realizam fotossíntese, como as plantas e as algas, tá? E, portanto, todos os seres vivos que dependem das plantas e das algas. No processo da fotossíntese, as plantas e as algas, elas vão absorver o gás carbônico da atmosfera e, a partir dele, elas vão produzir substâncias como a glicose, que é um açúcar, tá? E vão liberar gás oxigênio. Na respiração, as plantas e as algas e animais, eles consomem o gás oxigênio e liberam gás carbônico. A decomposição da matéria orgânica, ela também libera gás carbônico para o ambiente, tá? Algumas atividades humanas, como a queima de combustível fóssil, gasolina, diesel, carvão mineral, e as queimadas das matas e florestas e as atividades industriais também vão liberar uma grande quantidade de gás carbônico na nossa atmosfera. Embora esse gás ele seja fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, o excesso desse gás ele provoca sérios problemas ambientais, tá? Como, por exemplo, a intensificação do efeito estufa e o aquecimento global. Na indústria, esse gás ele vai ser utilizado na produção de bebidas, como, por exemplo, refrigerante e de extintores de incêndio. O efeito estufa, tá, gente? Ele é um fenômeno natural causado pela presença de determinados gases na atmosfera, como o gás carbônico e o gás metano, que vão reter parte dos raios solares. Esse fenômeno, tá, ele é essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Por quê? Porque é ele que vai permitir a manutenção da temperatura do planeta em torno de cerca de 15 graus Celsius. Sem esses gases, a temperatura seria em torno de menos 18 graus Celsius e não haveria água no estado líquido. Após a Revolução Industrial, que iniciou lá no final do século XVIII,
a concentração de gás carbônico e gás metano na atmosfera, ela vem aumentando progressivamente, o que vai resultar em uma maior retenção de energia, impedindo que a energia refletida pela superfície terrestre, ela retorne ao espaço. Dessa forma, a gente tem um grande aumento de temperatura média do planeta, que é um processo conhecido como aquecimento global. Muitas atividades humanas, elas vão contribuir para a maior emissão dos gases que vão intensificar o efeito estufa e vão acontecer favorecendo o desequilíbrio ambiental. São elas: a queima de combustíveis fósseis por automóveis, o desmatamento para atividades agrícolas e para a criação de gado, tá? Que também vai contribuir muito para a liberação de gás metano, que é produzido após a digestão dos animais, tá? Então, os gases, tá, liberados pelo gado, eles são ricos em gás metano. A extração da madeira, o acúmulo de lixo a céu aberto, entre outros fatores. O aquecimento global, então, ele está associado a diversas consequências ambientais, como, por exemplo, alterações climáticas, derretimento das calotas polares e aumentos dos níveis de água dos mares e oceanos, extinção de espécies de seres vivos, tá? Entre outros fatores. Por acaso vocês conseguem imaginar o que pode acontecer com o planeta se a temperatura continuar aumentando? Tá? Então, assim, gente, a gente tem que estar pensando muito nisso. Se a temperatura do nosso planeta continuar aumentando, será que a gente vai conseguir sobreviver? Será que a gente não vai estar cada vez causando mais desastres ambientais? Será que, por exemplo, os meus filhos ou os netos de vocês, o dia que vocês tiverem filhos e esses filhos tiverem outros filhos, eles vão conhecer, por exemplo, os ursos polares? Será que esses lugares extremamente frios, tá, que são formados por gelo, eles já não vão ter derretidos totalmente? Então a gente tem que pensar muito nisso, tá, gente? E tentar poluir menos o nosso planeta, tentar liberar menos gases poluentes, para quê? Para que o aquecimento global ele diminua, tá? E a temperatura da nossa Terra pare de aumentar. Então, gente, o que a gente viu ao longo dessa videoaula? A gente aprendeu que a atmosfera terrestre ela vai ser dividida em 5 camadas: a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. A gente viu também que o ar ele vai ser composto de gases em diferentes proporções e de vapor de água, e que a concentração de gás carbônico na atmosfera ela está relacionada com o efeito estufa e o aquecimento global. E a gente também viu que a camada de ozônio ela vai ser essencial para a nossa vida na Terra. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e fiquem com Deus.